Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, meu amigo, minha amiga aqui do YouTube do MGL Concursos. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, também como de costume, peço que deixem aqui abaixo o like de vocês, o comentário, que compartilhem o vídeo, registrem para qual certames vocês estão assistindo essa aula, qual é o certame dos seus sonhos e também comentem qual tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui no nosso YouTube. Bom, meu nome é Gabriela Duó, eu estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo e hoje vim conversar com vocês sobre uma lei importantíssima e extremamente recorrente em provas de concurso, a saber, a Lei de Lavagem de Capitais, Lei 9.613. Vocês conhecem essa lei? Já estudaram? É o primeiro contato? Me contem aqui e vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre essa temática. Bom, vamos então conversar um pouquinho sobre a Lei de Lavagem de Capitais. Pessoal, primeiro apontamento é sobre as fases da lavagem. O que é lavagem, professora? Pessoal, lavagem de capitais é a mesma coisa de lavagem de roupa. Quando a gente lava uma roupa, é porque a roupa tá suja e a gente quer transformar, a gente quer deixar essa roupa limpa. Então, é a mesma coisa. Você pega um dinheiro que tem uma proveniência ilícita e, portanto, está sujo, está maculado e você quer transformar esse dinheiro para que ele tenha uma aparência lícita, tá? Então fiquem muito atentos a isso nesse conceito básico para fins de compreensão. A lavagem, ela passa por 3 fases. Colocação, que é justamente você introduzir no sistema financeiro aquele valor, aquele dinheiro que foi proveniente da conduta ilícita. Uma segunda fase, rotulada de ocultação ou dissimulação, que é quando você faz movimentações ou transações financeiras envolvendo aquele valor, justamente para lhe conferir essa aparência de ilicitude. E, por fim, mas não menos importante, a terceira fase é a fase de integração, quando o dinheiro passa a integrar o sistema financeiro justamente com essa aparência lícita. A princípio, já destaco que é prescindível, é desnecessário, é dispensável que haja acumulação dessas 3 fases para que se consume o crime de lavagem de capitais, bastando, portanto, a ocorrência de uma delas, desde que com dolo. E a gente já conversou sobre dolo e culpa nas nossas aulas sobre outras leis, tá? Bom, avançando então, gerações da lei de lavagem. Quando a gente fala em gerações das leis de lavagem, a gente está falando na perspectiva atinente a qual ou quais infrações podem ser antecedentes à lei de lavagem. Porque a lei de lavagem, o crime de lavagem de capitais, ele é um delito de fusão ou parasitário. Ele exige para sua ocorrência que haja uma infração antecedente, tá? Então, por quê? Porque essa infração antecedente é a que foi produtora de bens ilícitos, de valores ilícitos. Então, eu preciso ter essa infração antecedente para que eu fale em lavagem de capitais. Qual ou quais infrações podem ser antecedentes? É justamente isso que as gerações vêm explicar, isso cai muito em prova. A primeira geração transcrevia como passível de infração antecedente tão somente o tráfico de drogas. A segunda geração não tinha só o tráfico, mas tinha um rol exaustivo, taxativo, ou seja, apenas aquelas infrações previstas naquele rol é que poderiam ser antecedentes à lavagem, tá? E por fim, a terceira geração que temos hoje na nossa lei é a que prescreve que qualquer infração penal, desde que, obviamente, produtora de riqueza, pode ser antecedente à lavagem de capitais, inclusive contravenções penais, a exemplo da própria contravenção de jogo do bicho, que gera muito dinheiro e que pode servir ali aquele dinheiro gerado pelo jogo do bicho para fins de uma ulterior lavagem, e o indivíduo ser responsabilizado tanto pelo jogo do bicho como pela lavagem.
punindo-se, inclusive, já adiantando, a autolavagem, porque o mesmo autor, o mesmo indivíduo, a mesma pessoa pode ser punida pelas duas condutas, desde que praticada em contextos autônomos. Então, o mesmo autor pode responder pelo jogo do bicho e também por lavagem de capitais. Fiquem atentos a isso, tá, pessoal? Bom, artigo 1º, ele vai descrever a conduta criminosa como sendo de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de que? Vocês têm que decorar esses 3: bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, seja ela qual for. Prestem atenção, porque o seu examinador, ele vai colocar desde que de forma direta e não tá correto, né, pessoal? Tá incorreto. Por quê? Porque ele pode ser proveniente tanto de forma direta como de forma indireta dessa infração penal antecedente. Fiquem atentos, tá? E aí aqui a gente tem no parágrafo 1º algumas modalidades em que vai incorrer na mesma pena. Quem? Para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração. Faz o quê? Os converte em ativos lícitos, os adquire, recebe, troca, importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. O que eu vou prestar atenção aqui nessas modalidades? Bom, aqui eu quero que vocês decorem que este grupo, associação ou escritório pode ter por atividade secundária a prática dos crimes previstos nessa lei. Porque é uma pergunta-chave de prova o examinador falar só se esse grupo tiver como atividade principal, imediata e direta a prática dessas infrações. E não, pessoal, pode ser a secundária. Então, ele tem uma atividade ali aparente, como sendo a sua atividade principal, e secundariamente, ou seja, de forma ali mais velada, indireta ou imediata, ele pratica lavagem de capitais. E o indivíduo participa deste grupo, mas prestem atenção, tendo conhecimento de que a sua atividade principal ou secundária é voltada para a prática desses crimes, tá? Aqui na lei de lavagem, vocês não precisam detalhar e saber o que é ação controlada e infiltração de agentes, mas vocês precisam saber que na lavagem de capitais é admitido, tá? Admite-se. A gente ainda vai conversar sobre a lei 12.850, lei de organizações criminosas, e aí a gente consegue detalhar um pouquinho melhor, tá? Lembrem, pessoal, a pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada por intermédio de organização criminosa. Percebam, pode ser qualquer organização criminosa. Não precisa ser armada, não precisa ser transnacional, não precisa nada. Basta que seja organização criminosa. As provas costumam, e muito, colocar algum requisito a mais ali na organização criminosa para fins de incidir essa causa de aumento de pena, essa majorante, e você não vai cair na pegadinha, tá? Pode ser qualquer organização criminosa. E por meio de utilização de ativo virtual. Aqui está a novidade, fiquem atentos, tá? Pessoal, aqui já muda um pouco. Aqui a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então lembrem que tanto para fins de aumento como para fins de diminuição é 1 a 2/3. E ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicar a pena ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos. Quando? Quando haja uma colaboração do autor desses crimes, tá? Então, prestem atenção. Se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimento que conduzam a... Prestem atenção, eu, quando estava estudando, ainda continuo estudando, né? Tem o mnemônico LAI. LAI. Por que LAI, professora? LAI, localização dos bens, direitos ou valores, apuração das infrações penais e identificação dos autores, coautores e partícipes. Por quê? Porque existem outras leis que os resultados obtidos para que o indivíduo tenha essas premiações, por assim dizer, essas sanções premiais, são outros. O indivíduo precisa ter outros resultados. Então, você precisa saber que aqui na lei da lavagem de capitais, os resultados alcançados para que hajam essas benesses
consistem no LAI, ok? Por favor, registrem isso. Lembrem ainda que quanto ao momento que se vai consumar o crime de lavagem, é um crime instantâneo, tá? Praticada uma das condutas, o crime já está automaticamente consumado. Mas é majoritário, tanto nos tribunais superiores como na doutrina, que se o verbo for ocultar, trata-se de um crime permanente. Então ele não se consuma em um único e determinado momento no tempo. Ele protrai-se, ele continua. Enquanto o indivíduo está ocultando, aquele crime continua estando em flagrante, por exemplo. Então é um crime permanente que importa muito para fins de prisão em flagrante. Prestem atenção. Quanto ao sujeito ativo, é crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode praticar lavagem de capitais. Qualquer pessoa. Não há qualquer requisito adicional para que a pessoa o faça. Como temos, por exemplo, no infanticídio, que a mulher precisa estar sob a influência do estado puerperal, ok? Prestem atenção nisso. Sujeito passivo, que é sinônimo de vítima. Quem é a vítima deste crime? Estado e coletividade. Estado e coletividade. Toda vez que alguém lava dinheiro, todos nós estamos nos ferrando, tá? Trata-se de um delito, como já disse, difusão ou parasitário e também já disse que admite autolavagem, tá? Pessoal, para que a pessoa saiba dessa origem ilícita, essa pessoa precisa ser conhecedor do mercado financeiro, do direito, das leis? Não, não precisa. Basta uma representação paralela na esfera do profano. Aquilo que o homem médio já saiba, já tenha condição de saber que é passível ser proveniente de bem, direito, de prática criminosa, tá? E isso tudo dialoga com a teoria da cegueira deliberada e com o dolo eventual. O que é isso, professor? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Pessoal, para que o indivíduo incorra neste crime, ele não precisa ter a ciência exata de que aquele bem é proveniente de uma infração penal. Se tiver, ótimo, perfeito, consumado, sem qualquer discussão. Mas existem alguns cenários que isso é meio nebuloso. Por exemplo, chega na concessionária um indivíduo que não tem carteira assinada, não tem conta bancária, não tem endereço, ninguém conhece, com várias sacolas de nylon com notas de R$200 e quer comprar uma Mercedes. E você soube que acabou de ter um assalto no banco e que o indivíduo era um indivíduo que tem as mesmas características daquele indivíduo que você está atendendo e ele está na sua concessionária, chegou ali com o expediente quase acabando. E ele ainda quer te pagar um valor a mais do que vale o carro para levar o carro naquela hora sem muita burocracia. Percebam, você não sabe exatamente, diretamente, que aquele valor é proveniente de infração penal. Mas você percebe que o indivíduo ele tem conhecimento da elevada possibilidade de ele ser proveniente dessa infração. Então, o indivíduo ele não sabe exatamente que é proveniente de uma infração, mas ele sabe da elevada possibilidade de aquele bem, de aquele dinheiro que ele vai pegar, ser proveniente de infração penal e estar sendo utilizado para fins de lavagem de capitais, ser proveniente de infração penal e em ele admitindo, ele estará incorrendo em quê? Em lavagem de capital, tá? Ele age independente disso. O que ele deveria fazer? Acionar 190 e falar para a polícia, ó, tem um indivíduo assim, assim, assim. E não, ele pega, vende o carro para ficar com aquele dinheiro, inclusive com um dinheiro a mais do que valia o carro. E naquele cenário que ele tinha alta possibilidade, que ele tinha totais condições de saber da origem ilícita. Então percebam que esse tipo de conduta, que vai levar na sua prova nome de teoria da cegueira deliberada, também não vejo óbice em incorrer na nomenclatura de dolo eventual. Representação paralela na esfera do profano, vai depender ali do ponto e da forma como seu examinador vai abordar, ela é punida também para fins de lavagem de capitais, tá? Espero que tenham entendido, comentem aqui abaixo. A gente ainda tem nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613 a previsão de torres de vigia ou gatekeepers. O que é isso, professora? Pelo amor de Deus. Pessoal, são atribuições dadas a determinadas pessoas físicas e jurídicas para que fiquem vigiando ali algumas transações ocorridas no mundo financeiro, do mercado de capitais, no mundo empresarial, porque se tiver alguma operação suspeita e estranha, ela vai avisar a quem deve ser avisado.
principalmente o COAF. Então, por exemplo, tá vendo que o indivíduo todo santo dia vai numa determinada relojaria e gasta 50 mil reais. 50 mil reais todos os dias na relojaria. Vai e puxa a ficha do indivíduo. E percebe que ele ganha um salário mínimo por mês. Aí já começou a ficar estranho. Então, o que esses torres de vigia, esses gatekeepers que estão ali integrados e tem uma descrição na lei, tem que fazer? Comunicar o COAF, olha, operação suspeita, operação estranha, tá? Então, vocês perceberam isso? Sabendo isso de forma objetiva e direta já é suficiente para acertar. Pessoal, basta que hajam indícios, não sendo exigida a condenação pela infração anterior. Então, por exemplo, esse caso mesmo do indivíduo da garagem. Tem uma infração antecedente. Eu imagino, eu tenho condição de saber que ele acabou de praticar um roubo no banco. Só que ele não foi sequer preso pelo roubo no banco. Ele não foi sequer oficialmente identificado como autor do roubo ao banco. Mas mesmo assim, se ele não foi nem condenado pela infração antecedente e eu preciso de um dinheiro proveniente da infração antecedente para praticar lavagem, mesmo assim eu posso responder por lavagem? Pode. Então presta atenção nisso. Eu não preciso da condenação do indivíduo pelo crime anterior, pela infração anterior, seja ele próprio ou de um terceiro, né? Como a gente viu, a infração antecedente não precisa ter sido praticada pelo indivíduo, pode ter sido por uma outra pessoa. Então, percebam isso, basta que hajam indícios, por favor, indícios. Pessoal, são da competência da Justiça Federal. Então, é a Justiça Federal que vai processar e julgar o delito de lavagem de capitais em quais situações? Quando for praticado contra o sistema financeiro ou a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas, empresas públicas, ou quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal, ali nos moldes do artigo 109 e seguintes da Constituição Federal, tá? Aqui vocês podem decorar. Pessoal, não se aplica a lei de lavagem de capitais o artigo 366 do CPP, que diz: se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Isso não se aplica na lei de lavagem de capitais, dada a necessidade de prevenir e reprimir tais ilícitos. Então, ainda que o indivíduo ainda que o indivíduo citado por edital não compareça e nem constitua advogado, o processo segue. Não há de se falar em suspensão do processo e muito menos do prazo prescricional. Registrem, não se aplica o artigo 366 do CPP à lei de lavagem de capitais. Isso é pergunta certa de primeira fase em prova VUNESP, tá? Lembrem ainda, o juiz pode, de ofício, aí também tem divergência, também tem crítica, como a gente falou da interceptação telefônica, a requerimento do MP, ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o MP na pessoa do promotor de justiça em 24 horas. O que ele pode? Ele pode decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado. Qual é o estándar probatório que eu preciso para que isso aconteça? Indícios suficientes de infração penal. Percebam que lá no CPP exige-se indícios veementes. Então prestem atenção, por favor. Se na sua prova de processo penal cair essa questão ligada a medidas assecuratórias, sequestro propriamente dito, para ficar mais específico, exige-se indícios veementes. Se cair dentro de legislação especial, principalmente da lei de lavagem, exige-se tão somente indícios suficientes de infração penal. E você exigir indícios suficientes e você exigir indícios veementes é totalmente diferente na prática. Então fiquem atentos a essas pegadinhas, a esses nomes, né, por assim dizer, porque se o seu examinador trocar, você tem que estar atento, tá? Por favor, fiquem atentos, tá? Então, e esse bem também pode estar em nome de interpostas pessoas, os famosos laranjas, né? Desde que seja um instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes, tá? Pessoal, para quê? Qual que é a finalidade dessa medida assecuratória decretada pelo juiz? Reparar o dano decorrente da infração penal antecedente ou do próprio delito de lavagem de capitais, bem como pagar prestação pecuniária, multa e custas, tá?
Pessoal, eu deixei uma observação que deve haver contexto autônomo face ao crime antecedente, porque, por exemplo, se eu guardo no meu paletó, na minha meia, o dinheiro obtido de uma corrupção, por exemplo, uma propina, eu não tenho contexto autônomo, eu não tô tentando lavar, eu não tô tentando dar uma aparência lícita a esse dinheiro proveniente de propina. Eu estou tão simplesmente guardando esse dinheiro. Aí eu não tenho, como regra, crime de lavagem de capitais. Agora, se isso está acontecendo em um contexto autônomo e eu não estou simplesmente guardando esse proveito de uma infração antecedente, mas em verdade eu estou tentando dar aparência lícita, aí sim a gente tem a lei de lavagem de capitais. Fiquem muito atentos a isso, por favor, tá? Pessoal, coloquei uma pergunta difícil aí para vocês deste ano que caiu no MP São Paulo para o cargo de promotor de justiça substituto, prova dificílima. E quero que vocês comentem aqui abaixo se vocês acertaram a questão, tá? Por favor, comentem aqui abaixo. E eu já vou aqui direto para o gabarito, tá? Gabarito de letra C, porque eu quero explicar ele para vocês. Mas vocês resolvam aí sozinhos, dão pausa no vídeo. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva referente à infração penal antecedente não implica a tipicidade do delito de lavagem. O que é isso, professora? Bom, se a gente falou que o indivíduo não precisa ser responsabilizado pela infração antecedente, ele mesmo tendo praticado, ou uma terceira pessoa, para que haja persecução, para que haja incorrência, a consumação do delito de lavagem de capitais, se a infração antecedente prescreveu, por exemplo, não tem qualquer problema dele ser punido por lavagem de capitais, percebem? Então, a infração antecedente foi roubo. O roubo está prescrito, não importa. Bastando que eu tenha indícios suficientes de que realmente aconteceu esse roubo, eu vou poder punir o indivíduo pela lavagem de capitais, tá? Basta, portanto, que o fato seja ali típico e ilícito. Típico, previsto na lei e com relevância jurídica, e ilícito porque contrário, vai de encontro ao ordenamento jurídico e não está albergado, não está protegido por uma excludente de ilicitude. Falando em linhas diretas e objetivas para facilitar a sua compreensão, espero ter alcançado o meu intento do fundo do meu coração. Reitero que aqui é tudo preparado com muito amor, carinho e dedicação para vocês. Não é simplesmente um curso que quer vender conteúdo e que não olha para o lado humano. Tenho certeza que isso aqui é feito de coração mesmo, querendo que vocês passem, não desistam jamais, tenham foco, perseverança, disciplina, que Deus esteja ao lado de cada um de vocês, que façam boas provas e estou à disposição lá no meu Instagram para que vocês critiquem, deem sugestões e, claro, se for da vontade de vocês, que elogiem também, porque dá trabalho, a gente programa tudo com muito carinho e fica feliz com feedbacks, tá? Pessoal, um abraço, bons estudos, fiquem com Deus.